Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Montanha e você está no canal Lucas Montanha e vamos descomplicar um pouquinho hoje o assunto nervo ciático. O ciático, para quem não sabe, é o maior e mais calibroso nervo do corpo humano. E hoje eu quero mostrar para vocês como a gente na osteopatia faz para tratar esse ciático, tá? Tanto na osteopatia quanto na terapia manual existe um raciocínio lógico dentro do tratamento neural, neurológico, de alguma compressão no nervo, nesse caso aqui, no nervo ciático. Então o primeiro que a gente tem que pensar aqui é de onde surge esse nervo e para onde ele vai. Tá? Isso é bem importante, por isso eu vou chamar a Raquel aqui perto de mim para a gente mostrar para vocês aqui pedaço por pedaço desse nervo ciático e entender direitinho o trajeto dele. O nervo ciático, gente, ele sai do sacro, na verdade do finalzinho da lombar até o sacro, lá no plexo lombosacro. Então ele sai lá de L4 até S3, ou seja, L4, L5, S1, S2, S3 são os ramos de origem do ciático. Então vocês já imaginam que uma hérnia L4, L5 ou L5, S1 vão pinçar, muito provavelmente, esse nervo ciático, tá? Então fiquem bem atentos a isso, porque vai ser super comum, visto que as hérnias L4, L5 e L5, S1 são as mais comuns na lombar, já que são as vértebras que mais se movimentam por ali, tá? Então, consequentemente, vão ser as vértebras que vão ter mais compressão, mais sobrecarga, tá? Então vamos lá, o ciático sai de L4 a S3. Beleza? Quando ele sai de L4 a S3, ele vai passar por baixo do piriforme. O piriforme já é o primeiro nível de compressão muscular do ciático. Então, se o ciático ele passa por baixo do piriforme e o piriforme ele tensiona, ele pode comprimir esse ciático. E comprimindo ele, você vai sentir todos aqueles sinais neurológicos descendo para a perna, tá? Então, o primeiro ponto de compressão é a coluna e o primeiro ponto de compressão muscular é o piriforme, tá? Saindo do piriforme, ele vai inervar toda a região aqui dos isquiotibiais, aqui por fora, e vai sair mais ou menos dessa região aqui, do posterior da coxa, a um palmo mais ou menos da zona poplítea, tá? Para fora desses isquiotibiais, para inervar aqui a parte da panturrilha. Então é outra zona de conflito muscular também. Então, como é que a gente sabe se o paciente ele tem uma compressão de ciático, Primeiro ele vai referir todos esses sintomas que a gente sabe que tem, que é o formigamento, perda de força, parestesia, diminuição de sensibilidade, tá? E aí a gente vai palpando esses pontos para ver se o paciente refere dor ou se o sintoma piora. Então, no caso do piriforme, a gente aperta o piriforme, vê se o paciente sente dor ou não. Ah, não senti, beleza. Vamos para o segundo ponto de compressão. Zona aqui dos isquiotibiais. Sentiu dor? Ah, não senti. Vamos para o terceiro ponto de compressão, que é na arcádia do músculo sóleo, tá? Do músculo gastrocnêmio aqui. Então, a gente vem nessa região, e aperta. Sente dor? Ah, não sentiu. Beleza. Mais outro ponto de compressão. Por trás aqui, da cabeça da fíbula, tá? Outro ponto de compressão importante. Sente dor ou não? E aí a gente vai descendo até chegar no canal do tarso. Vou mostrar aqui nessa perna, que é essa região interna daqui, que a gente também aperta aqui e vê se o paciente refere dor ou não, tá? Então a gente tem todos esses pontos de compressão que, caso o paciente sinta ou tenha alguma compressão nele, pode ser que o ciático ele dê uma acordada. Uma coisa importante, se o paciente sente os sintomas na perna inteira, então muito provavelmente a compressão dele é mais alta, ou na lombar ou no piriforme. Se ele só sente abaixo do joelho, então muito provavelmente a compressão dele é ou nos isquiotibiais ou na arcada do sóleo aqui. E se ele sente só no pé, muito provavelmente é na região do tarso aqui, do canal do tarso, que vai ter essa compressão. Então isso é importante também, a gente entender essa topografia do ciático. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar isso. Identificou isso? Vamos para as técnicas, tá? Então vamos dizer que esse paciente tem uma diminuição de mobilidade da região de sacro, tá? Então a gente já sabe que o sacro ele pode estar aí envolvido
nesse problema, visto que S1, S2, S3 fazem parte da inervação desse ciático. Então a gente vem e vamos fazer um pequeno teste aqui no sacro, ver se o sacro está se movimentando para extensão e para flexão. Como é que a gente testa isso? Sacro aqui, base sacral, ápice sacral. Quando a gente aperta o ápice do sacro, ele tende a fazer uma flexão. Quando a gente aperta a base sacral, ele tende a fazer uma extensão. Então a gente vai testar essa flexão e extensão do sacro, tá? Então aqui no caso de Camila, ó, flexão, um pouquinho durinho, extensão, entra melhor, já sinto mais, tá? Então vamos dizer que ela aqui tenha um sacro mais flexionado. A gente vai tratar isso. Como a gente vai tratar isso? Manipulação ou mobilização, o que você preferir, o que você dominar mais, tá? Então no caso de uma mobilização, né, a gente vem aqui no ápice do sacro e vai lá, ó, mobilizando, fica aqui 60 segundinhos, 90 segundinhos, até você sentir essa movimentação retornar. Ah, Lucas, eu prefiro manipular. Pode manipular também. Fica de lado para mim. E aí, gente, na manipulação, a gente tem uma questão essencial, né? Que é o posicionamento do terapeuta em relação ao paciente para que a técnica saia da forma que a gente quer que ela saia, tá? Então, existem duas fintas, basicamente, que o fisioterapeuta ele vai ter que adotar para manipular o paciente. Deixa eu vir aqui para frente para vocês verem melhor. Raquel pode até me filmar aqui. Lateral, né? A finta onde a gente vai ter um pé paralelo ao outro, e a gente vai ter a finta anterior, tá? Nesse caso, finta anterior à esquerda, meu pé esquerdo está na frente, finta anterior à direita, meu pé direito está na frente. Então são as três fintas: lateral, anterior direita, anterior esquerda. Toda vez que a gente vai manipular em um body drop, né, que é com a queda do corpo, a nossa finta vai ser lateral, um pé paralelo com o outro. Toda vez que a gente for manipular com força de peitoral ou de braço, geralmente a gente usa a finta anterior para ter esse espaço de manipulação, tá? Quando a gente está na lateral, fica um pouco mais difícil a gente fazer isso. Quando a gente coloca a finta anterior, a gente abre esse espaço e permite essa vinda aqui do peitoral ou do braço para manipular, beleza? No caso dela, a gente vai fazer uma manipulação com kick, né? O kick ele serve justamente, ó, para abrir a sacroiliaca, para a gente conseguir manipular esse sacro de forma adequada, né? Imagina que a sacroiliaca está aqui, o ilíaco por cima do sacro, a gente abre isso e manipula o sacro, tá? É muito mais fácil do que manipular com essa sacroiliaca fechada, tá? Então a gente vai colocar ela na posição tradicional de lombar roll, vamos fazer uma obliquidade da pelve. O ombro do paciente, ele nunca pode estar para fora da maca, porque senão o paciente ele vai sentir, ó, medo de cair quando a gente puxar, tá? Então a gente vai pegar, ó, e colocar o ombro para dentro da maca, porque quando esse paciente vier para cá, ele não vai ter mais medo de cair, porque o ombro vai estar dando essa segurança a ele. Então vamos lá, ó. Entrei no kick. E aí a gente tem dois tipos de kick que a gente pode usar. A gente tem um kick, que é o que a gente vai usar, que é do chute aqui, ó. Só um chutezinho aqui simples para poder abrir essa sacroiliaca, chutei, abriu. E a gente tem um que a gente chama de acelerador, que é com o quadril, ó. Esse aqui. Isso a gente usa mais para manipular lombar. Isso aqui para manipular sacro ou ilíaco, tá? Então, colocamos na posição, venho aqui no ápice, que é onde ela está, com uma restrição, puxo o ar, solta o ar e tá? Vocês viram como foi um kick seco e empurrando com o calcanhar da mão. Barriga para baixo de novo. Beleza, então aí a gente tratou agora esse sacro, né? Ou mobilizando ou manipulando. Segunda parte é identificar qual são os pontos de compressão muscular. Se é piriforme, se é isquiotibiais, se é panturrilha ou se é lá no canal do tarso no pé. A gente identifica e vai fazer uma técnica simples, ou de Jones ou um creeping muscular, até essa dor diminuir. Então venho aqui
no piriforme dela. Vou fazer desse lado para vocês verem melhor. O ideal seria que eu tivesse desse lado, tá, gente? Sempre do lado da lesão, né? Então, vamos lá. Encontrei aqui. Posso fazer uma técnica de Jones simples, apertando até ela parar de sentir a dor, ou um creeping, tá? De forma aqui, ó, perpendicular às fibras musculares, fazendo também até ela parar de sentir. Isso eu posso repetir, ó, em qualquer musculatura que a gente possa estar identificando como mais tensa ou comprimindo esse ciático. Outra manobra importante, caso ela tenha um ponto de compressão na cabeça da fíbula, tá? Que foi onde a gente viu também, é a manobra da cabeça da fíbula, barriga para cima. Essa manobra é super simples, essa manipulação, bem famosa também, muita gente usa e é muito eficaz quando feita no paciente certo, né? A gente vai encontrar aqui, a cabeça da fíbula geralmente ela faz um movimento de posteriorização e anteriorização, e a lesão mais comum dela é em posterioridade. O ciático passa aqui embaixo, se ela vir para trás e prender aqui para trás, ela pode estar comprimindo esse ciático e impedindo o deslizamento dele. Então, a gente vem, vai colocar a mão na zona poplítea, aqui atrás, e ó, a gente vai com essa mão fazer meio que puxar essa cabeça da fíbula já para frente. Eu boto a minha mão por baixo, eu fecho, ó, e eu meio que faço isso aqui, ó, gente. Eu já puxo a fíbula para frente. E aí, ó, fechei e manipulei, tá? Ela dá um estalozinho bem seco, ok? Depois de a gente ter tratado todos os pontos de compressão, ter tratado lá o sacro, a lombar, a gente vai fazer agora o quê? A mobilização neural, a movimentação desse nervo. Uma coisa importante, nunca fazer mobilização neural antes de liberar tudo isso, tá? O nervo ele não gosta de muito estresse. A gente precisa liberar todos esses pontos para a gente permitir que esse deslizamento aconteça com o mínimo de estresse possível para esse nervo. É super importante a mobilização neural para diminuir essas aderências, porque a inflamação ela gera aderência, tá? E quando a gente mobiliza o nervo, a gente vai reduzindo essas aderências e devolvendo a mobilidade para o tecido. Lembrando que a grande função da terapia manual é devolver movimento, não só para a articulação, mas para os tecidos como um todo, tá? Então vamos lá, ó. Elevei a perna dela até mais ou menos uns 60 graus. Tá? Eu gosto de apoiar aqui no meu ombro, tá? Mas você pode, se você quiser, fazer sem apoiar. Mas é mais fácil porque é menos cansativo. Vou levar o pé dela para uma inversão, tá? Estabilizei aqui, ó. Eu só fico forçando essa inversão, tá? Apenas isso. A gente vai manter isso aqui por 2, 3 minutinhos, tá? Fazendo isso. Dessa forma a gente está estimulando o nervo fibular, que ele é mais lateral. Lembrando que o ciático ele se divide, né? Quando chega lá na região do joelho. A parte anterior vai para a tíbia, então o nervo tibial, e a outra parte mais posterior vai para a fíbula, ou seja, o nervo fibular. Então quando a gente faz a inversão, a gente está esticando, está estimulando esse nervo fibular. Depois a gente pode botar o pé dela em neutro e fazer aqui, ó, e estimular o ramo tibial também desse nervo. Mãozinha vai segurar no joelho para evitar que ele faça a flexão, então vai manter esse joelho aqui estendido e vai, ó, só ir mobilizando esse nervo. Importante, o paciente ele não pode sentir dor, tá? Se os sintomas do paciente começarem a aumentar durante essa técnica, para e volta lá para soltar ainda mais esses pontos, porque se aumentar esses sintomas, é porque os pontos ainda não foram soltos da forma que tem que ser, beleza? O paciente ele não pode sentir nenhum desconforto nessa técnica, ok? Então é basicamente isso, gente. Na osteopatia, a gente trata o nervo dessa forma. Primeiro, a origem dele, depois, os pontos de compressão e, por último, a mobilização desse tecido neural. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais de videoaula, mais explicativo. Se gostarem, deixa aqui no comentário. Deixa também
futuros temas aí que vocês gostariam de ver aqui também no canal, que é importante. Não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que você ativa o sininho e eu posto um vídeo novo e a gente está postando semanalmente, você vai ficar sabendo logo quando a gente postar. E não esquece, né? Deixa o teu joinha e compartilha, porque informação boa a gente sempre compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.